Os estudos básicos de mobilidade urbana, arborização e licenciamento ambiental foram realizados em 2010, visando o aprimoramento dos serviços públicos em Maringá. As primeiras apresentações do levantamento foram feitas para os candidatos a prefeito e agora o relatório será entregue no evento Agenda Parlamentar, que será realizado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores da cidade. De acordo com o diretor regional do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, Samir Jorge, uma das soluções apontadas para o município foi o desenvolvimento de um plano de mobilidade urbana. Hoje, por exemplo, determinados bairros, para você chegar até eles de um outro lugar para aquele local, demora às vezes 1 hora, 1 hora e meia, porque o modelo atual do transporte de massa, que é o transporte coletivo, ele, na nossa opinião, ele é ineficiente e ineficaz em algumas situações. É inconcebível, por exemplo, que no meio do dia, ou dependendo do horário, uma pessoa que está no centro da cidade e precisa ir ali, e a Coca-Cola, vou dar um exemplo muito especial. Tem pessoas que demoram 1 hora dentro de um ônibus para ir do centro da cidade até aquela região ali próximo da Coca-Cola. Na minha concepção, isso é um absurdo. Então a gente precisa fazer um estudo para melhorar esse tipo de situação. Então nós apontamos no estudo básico possibilidades. É natural que isso é um esboço, é uma proposta de melhoria. Se você tiver uma facilitação do sistema viário, obviamente a eficiência e eficácia do transporte coletivo vai aumentar. Isso faz com que inclusive as pessoas passem ao longo do tempo, a deixar o seu automóvel em casa e faça a opção por ir no transporte coletivo. Esse é um objetivo fundamental que o município deve fazer. Para nós, isso é fundamental. Inclusive, isso justificaria até, em alguns casos, você ter uma faixa exclusiva, por exemplo, em algumas situações para ônibus. Mas é natural que precisa de um estudo para que isso se implante. E esse estudo tem como origem aquele estudo básico lá de origem e destino para que a gente possa fazer um bom trabalho. Em relação às quedas de árvores na cidade, os estudos apontaram a ausência de um plano municipal de arborização. De forma pública, que a gente possa perceber, o município hoje não dispõe de um plano municipal de arborização. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos aí na cidade mais de 30% de árvores que estão em situação muito grave, de alto risco, porque você tem que fazer um planejamento para exatamente fazer a substituição ordenada, como é que vai se dar isso, a sociedade tem que saber como é que isso funciona. Se você tiver um plano municipal de arborização, você consegue fazer a população entender a necessidade, inclusive, de retirada de uma árvore e plantio de uma outra naquele local, por conta da situação dela. Não que a gente não goste da árvore, mas é que você precisa, na realidade, fazer a substituição dela porque ela chegou ao fim do ciclo de vida dela. Então, o plano municipal de arborização, ele visa exatamente você criar critérios, regras, inclusive, é importante que se saliente, buscar recursos para este fim. E a terceira e última melhoria apontada para o município refere-se à municipalização do licenciamento ambiental. Segundo o diretor, a medida iria facilitar, por exemplo, a instalação de empresas no município. Determinados pedidos junto ao IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, têm demorado demais, às vezes 2 anos, 3 anos, em alguns casos, para haver o licenciamento para que essa empresa possa se instalar em determinado local. A nossa proposta, ela não é inusitada, ou seja, existem outros municípios, como Curitiba, por exemplo, que já faz o licenciamento municipal. O que é preciso? Que a prefeitura entenda essa proposta como boa, e faça o convênio com o IAP, e aí, junto à Câmara de Vereadores, aprovar um projeto de lei e autorize o município a fazer o convênio e, eventualmente, fazer o convênio. Qual é o benefício disso? O benefício é que, como é uma coisa local, há uma facilidade maior do contato entre profissionais que elaboram o projeto, o proprietário do imóvel que quer ver a tua situação atendida e, sabidamente, o tempo de espera será muito menor. Os estudos foram realizados por engenheiros e técnicos do CREA Paraná, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos e Academia Euclides da Cunha. Karina Bernardino, para a CBN.